Então vamos fazer aqui a nossa máquina prática. O principal problema desta estrutura é no fundo encaixar estes elementos, não é? Se nós começarmos a pensar um bocadinho no desenho, começamos com os detalhes, não vamos conseguir. Então o nosso método, e o método de enquadramento, que também utilizamos em todas as nossos tutoriais, é realmente pensar um bocadinho a estrutura e a partir dessa estrutura conhecida, pensada um bocadinho, facilitar o nosso trabalho de desenho. Qual é que é a estrutura básica aqui? Aqui é um bom exemplo, por isso é que eu escolhi esta máquina para fazermos esta aula. A própria estrutura retangular que está aqui, não é? Que se identifica muito facilmente. Vamos começar então pela nossa estrutura básica, o tal retângulo. Este é o tamanho que eu quero ocupar na folha. Depois, a questão é esta, ou seja, eu sei que é um bocadinho mais de metade, então, pronto, ok? Este é o tamanho da nossa caixa. Não estou aqui preocupado com perspectiva, ok? Mas se fosse caso disso, de qualquer maneira, este canto é um bocadinho mais... Por aqui um toquezinho da perspectiva. E depois, ok, este é igual a este também. Portanto, esta é a caixa onde vai encaixar tudo. A partir daqui, como vos disse, não podemos medir, mas o que eu vi há bocadinho era que se eu dividir esta parte, não é? Esta parte igual a esta, cá está, depois esta tinha que ser mais pequenina. Portanto, eu dividi aqui em 3/3. Então, para que eu vi mentalmente funcione, eu vou pôr aqui um bocadinho mais, depois esta é igual, ou seja, mais um bocadinho. Ou seja, dividi em terços para depois, numa lógica muito simples, conseguir que realmente a estrutura fosse igual, mais ou menos, e depois aqui mais pequenina. Ok? Depois tenho que ter aqui, vou criar aqui também com quadrados. Eu faço sempre com quadrados, coisas retangulares, não é? Não quer dizer que seja quadrado. Tento encaixar as estruturas todas em quadrados, coisas retas. Não começar pelas inclinações. E ali há uma inclinação do corpo principal e eu vou meter o corpo principal num retângulo, num paralelepípedo, não é? Que aproveito, não é? desta estrutura. Portanto, eu estou a utilizar um lápis muito escuro. Portanto, se estivesse a fazer um desenho, estas primeiras estruturas eram muito leves para depois apagar, mas eu, para vos mostrar, tenho que carregar bastante no lápis e, portanto, acabará por ser um desenho um bocadinho mais sujo, mais escuro, ok? Portanto, vou sempre ter em consideração estas linhas quando faço os quadrados na estrutura. Se é a mesma estrutura, tem que ser as mesmas linhas de perspectiva. Eu aqui não tive muito cuidado, mas estão a ver, eu mantive aqui uma ligeira diferença que não fui medir, que não fui saber, mas vou ter em consideração um bocadinho esta lógica. As linhas mais próximas desta vão seguir esta linha de perspectiva e depois aqui incluindo um bocadinho para seguir deste lado. Okay? Pronto, então eu vi que era mais ou menos metade. Ok, e este é um encaixo aqui, nosso retângulo paralelepípedo em 3 dimensões, que é onde assenta este corpo da nossa prática. Lá está, vou procurar aqui as linhas, não é? Paralelas. Ok. E tenho aqui um retângulo e vou então fazer a estrutura, ou seja, e agora sim, pensando um bocadinho naquilo que eu tenho aqui como elemento, eu vou encurtar, vou trabalhar esta forma. Portanto, neste caso, o que eu sei é que eu medi em cima, portanto eu vou ter para os dois lados, uma saliência. Então vou, mais ou menos, aquilo é um bocadinho mais abaixo, talvez, aqui é o meio, é nesta zona que ela vai sair
não muito, não vou medir, mas este pedacinho, depois vou pôr este pedacinho também aqui deste lado, ou seja, este, mais uma vez, uma linha reta, sai daqui, e é aquela zona que se afasta aqui como se fosse um losango, que eu fiz a partir do quadrado, certo? Porque eu sei que, fazendo a partir do quadrado, esta separação que está aqui, que eu me oriento por esta zona, vai coincidir com aquilo que eu fiz para o quadrado, e deste lado também, ou seja, esta linha, por trás não se vê, mas pela frente vai, okay, coincidir também com a minha estrutura do quadrado. E criei um losango que está equilibrado. Equilibrado porque foi mais fácil construir equilíbrio a partir do retângulo do que começar a fazer aqui estas linhas, depois ver se esta estava certa. Não, eu sei que esta está certa em termos do retângulo e, portanto, esta, com esta mesma distância que eu, por acaso, é aqui, não é? Vamos corrigir. É mais um bocadinho para baixo, certo? Verifiquei, corrigi, não há problema. Portanto, esta linha é que devia estar enquadrada com esta e esta era a de trás. Como só vimos a da frente, tá. Portanto, sei que está certo, né? Agora, vou construir aqui a lente. E a lente, sei que também vai enquadrar-se aqui a um quadrado, não é? É um quadradinho. E este quadradinho, como quadrado, não é? Partindo daqui, mantém esta mesma estrutura. Vou fazer aqui um quadrado, que sei que este quadrado sai daqui, porque depois é uma bola, não é? Mas como quadrado, ele sai desta estrutura. E o que sai daqui desta estrutura também sai aqui desta, como quadrado, certo? E agora, este quadrado, a base, não é? A base do quadrado, estou a fazer a base do quadrado. Sei que é aqui assim. Ok? Pronto, tenho aqui este quadrado, que é onde assenta a base da minha lente, e depois, como vi a tal medida de 1,5, portanto, esta aqui também estão a ver aqui, tenho que acertar isto mais com estas linhas, certo? Porque apesar de ser um quadrado, tem que seguir estas linhas, porque estamos em vê-lo em perspectiva. E depois, então, aqui a meio, não é? Eu sei que tenho 1,5, mais ou menos, que é o tamanho da lente que eu vi relativamente a esta parte, como medida, e faço aqui então outro quadrado, ou seja, outra linha, que vou procurar então, até posso usar aqui um lápis, para mais ou menos, para não me enganar, ok? Então, já estava aqui, e aqui um bocadinho mais, okay, também para construir aqui o quadrado da lente que eu estou a fazer. Depois, claro, estas sempre são verticais, e depois paralela a esta, e paralela a esta, aqui do fundo do quadrado. Vamos ter aqui a nossa lente, não é? Já tenho esta parte, a nossa lente. Depois eu terei que apagar estas coisas aqui, como vos digo, este lápis é muito duro, não é? Mas muito mole, tem uma cor, fica muito carregado, mas depois apagaria, não é? Portanto, o que eu agora vou fazer é a minha lente, que eu terminei aqui, não é? Vou desenhá-la, a parte de trás, não é? A parte onde encaixa, sempre passando pelo quadrado que desenhei, nos 4 pontos, e depois também tenho aqui às vezes, divido aqui 2/3 nas diagonais, para que a linha passe pelo segundo terço, para não me enganar muito, ok? Mas, pronto, tendo aqui o quadrado, eu tenho aqui a minha lente, a minha parte de trás da lente, e depois vou pôr aqui exatamente a mesma coisa, os 4 cantos, ela vai ter que passar aqui, depois aqui no meio, tal divisão, só para vocês verem, sei que passa aqui, okay? E aqui o mesmo. Aqui o mesmo. E aqui também. Pronto. Ok? Esta será a minha lente. Depois tenho que juntar esta parte.
junta a esta, que é o que se vê, depois aqui esta parte de baixo, aqui no meio temos realmente a parte de cima e a parte visível ali. Pois claro, obviamente, estas referências, estes quadrados, deviam apagar, etc, 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 etc. Ok? Mas não faz mal. Vocês sabem que para a aula, tudo bem. Ok, agora vamos construir a parte de cima onde encaixa o flash. E mais uma vez o que nós vamos fazer aqui, o que nós sabemos, está aqui vamos utilizar aqui este quadrado, não é? Mais uma vez subimos aqui até uma altura que vamos medir que é mais ou menos esta altura também, só que é diferente, não é? Vamos criar aqui uma caixa. As caixas são sempre úteis, portanto, nós ainda vamos a fazer a caixa depois. Eu vou utilizar sempre as referências, não é? Destes lados e destes, não é? Esta caixa tem a mesma dimensão. E ela, a caixa vem daqui deste, por acaso vem daqui deste sítio. Vem daqui, certo? A caixa onde encaixa toda a estrutura. Porque é muito importante, porque é este o ponto, não é? Este é o ponto onde tenho a minha estrutura, onde encaixa a minha estrutura. Vou dividir aqui a 3, não é? 3. E sei que realmente já a parte do flash, tem que calhar aqui. E depois esta estrutura, mais ou menos a meio, não é? Mais ou menos aqui seguido ao flash, é o sítio onde está o topo da minha, deste espaço, não é? Depois também sei que até aqui à linha, mais ou menos desta linha, vem este símbolo da prática seguindo esta, certo? Portanto, seguindo esta, e esta é a questão da prática. Vou escrever aqui para vocês verem o que estou a falar, não é? Prática, ok? O que eu fiz foi segui esta informação que eu tinha, ainda não estou em cima da caixa, e depois tenho realmente aqui esta inflexão para este topo que é inclinada, portanto, que acaba por ser afastada aqui deste topo da caixa que eu teria, e portanto vou unir aqui o topo da prática que eu tinha aqui como informação a esta coisa aqui. E aqui já sabemos que é o flash. Ok? Pronto. Depois, o resto da informação. Eu sei que esta informação aqui, daqui, aqui um risquinho para aqui para a prática, e depois, já não é a direito, mas há aqui uma inclinaçãozinha para aqui. Portanto, é isso que eu vou fazer. Esta inclinação será esta história, e depois também não é para cima, ou seja, se eu for para cima é por aqui, também tenho mais ou menos ali uma inclinação de um ângulo reto, assim, não é ângulo reto, metade do ângulo reto, ou um bocadinho menos, até aqui à zona do flash. Portanto, depois junto estes dois elementos, não é? E depois sei que o flash também não é bem direito, é um bocadinho inclinado, e junto aqui escuro, ok? Estão a ver? Então vou fazer aqui esta entrada aqui para vocês verem o que é que eu estou aqui a falar em termos de flash. Okay? Pronto, e depois, claro, mais uma vez, apagar as referências, porque depois pronto, queríamos fazer aqui uma coisa limpinha, como deve ser, mas aqui o que me interessa para esta lição é que estamos a falar de proporções e estrutura, e é isso que nós não podemos falhar. Portanto, este lápis é muito escuro, mas tem as estruturas e as proporções corretas aqui no nosso desenho, certo? Já vamos ao resto. Pronto, agora vamos fazer os elementos de pormenor. E mais uma vez, os elementos de pormenor, eu coloco sempre quadrados mesmo para fazer botões redondos, que é o que temos aqui. E esta máquina é um bom exemplo para isso. Ou seja, eu vou pegar aqui num quadrado, base, vejo o tamanho, não é? Certo? Eu sei que ele ocupa bastante espaço aqui neste lado, está aqui chegado a este lado, ou seja, faço o meu quadrado de referência. Sei que
as rodas vão cair nestes pontos e depois estes lados, os lados, são os lados mais elevados. São os lados que levam a estrutura. Sei também que a linha junta aqui com este. Se quiser fazer aquela coisa de tu meter-se tudo bem. Um terço. E depois aproveito isto que fiz para marcar o lado do botão. E agora é muito fácil construir o botão. E fica com um botão com a sensação, com a nota, com a proporção que estamos a falar em algo tridimensional e enquadrado com a estrutura que estou a desenhar. Não sai torto, não sai. E portanto mesmo deste lado, portanto este botão, vamos também ocupar aqui um espaço considerável. É aqui um quadrado. Mais uma vez, os pontos de lado são estes, o ponto onde encaixa são estes. Este é o lado mais elevado. Este é um botão alto. Portanto, aqui o que eu faço é elevar o lado, faço aqui o meu desenho do botão da parte de baixo e depois, com a altura que eu tinha definido, marco o resto do botão e depois fecho a bola em cima, mais ou menos nesta proporção que está aqui. Esta proporção que está aqui, passo para o outro lado invertida, porque copiei daqui, e dependendo do sítio, não é? Onde eu estiver, eu assim sei sempre que estes botões me aparecem enquadrados com a máquina. Aqui mais uma vez um botão pequenino, neste caso, pequenino, faço aqui um quadradinho então mais pequeno, certo? Vejo a proporção, o espaço que há aqui, o espaço que há aqui é maior, está certo, e portanto faço aqui um botão pequenino, mas sempre com a mesma estrutura. Este é baixinho, tem aqui, vou buscar aqui o meu ponto onde ele arredonda, à altura, marco logo e depois o resto do botão. E aqui também tenho uma estrutura, né, que sai por volta que sai da máquina, que eu vejo aqui por trás deste. Aqui não, pronto, é uma coisa, já tenho referências, não é? Não preciso fazer aqui quadrados, não é? Mas não mesmo podia fazê-lo, um quadrado, um retângulo, para encaixar tudo isto, mas não é necessário. Okay? E portanto, e aqui também esta coisinha que está aqui enquadrada, sempre enquadrada com com o nosso desenho. Portanto, está um bocado escuro, mas agora vamos tratar aqui dos detalhes. Esta linha, tenho aqui esta linha debaixo de prática. Esta aqui é para baixo, é a meio, até aqui, depois continua aqui deste lado, claro. Depois, vamos pôr aqui o nome, MTL5B, parafuso. Aqui o nosso sensor, este é o sensor da máquina, sempre acompanhando aqui as linhas, né? E depois, neste caso, okay, um bocado de volume, e depois aqui o nosso obturador aqui na nossa... Okay. Vamos agora escolher aqui, pôr aqui as sombras. Eu vou, a parte mais sombreada é esta, sombrei tudo sem problemas, tudo, mesmo a parte mais cinzenta, não é? Que é esta aqui. Vou deixar esta que é da luz sem sombras, mas vou pôr aqui umas sombras no lado do som. E esta aqui também, em princípio, também devia... Esta é mais escura que esta. Vou tirar aqui um bocadinho. Eu posso pôr luzes com a borracha, não é? E há aqui também uma inflexão, mas esta aqui depois é mais escura e eu não queria... Mas é cinzenta, ok? Depois, vou pôr... Ou seja, quando eu começar aqui a fazer a lente, e eu não vou dedicar muito tempo à lente, mas pelo menos as bolas têm que ser sempre feitas tendo em consideração estas circunstâncias. Depois,
Então traço aqui uns coisinhos a simbolizar os mais grossos. Portanto, não estou aqui a olhar para a lente, não é? Mas pelo menos, e depois pinto aqui a lente que é escura, e depois também vou dar aqui com a borracha e depois pinto também o resto tudo de escuro, porque a lente é parte. Portanto, aqui algum cuidado só em, quando sombrear, manter as. Claro que eu agora podia estar aqui a fazer detalhes e detalhes e detalhes e detalhes sobre a máquina, mas a estrutura estava certa, não é? Depois, esta parte aqui é escura. Vamos fazer aqui a capa, não é? Vamos fazer aqui a capa. Antes de sombrear aqui este lado mais escuro. Portanto, a capa está assim aqui abaixo, não é? Tem aqui uma reviravolta e depois encaixa aqui e aqui eu faço a mesma coisa. Esta coisa, ok? E aqui também. Pronto. Sai pela máquina, né? Já tenho a máquina como referência, sai pela máquina e aqui também sai pela máquina. Okay? E agora vamos pintar a capa, assim deste lado. Ela é preta, portanto também aqui deste lado também pinto de preto, só que abre mais os riscos para ser menos pela escuridão. Ponho aqui a correia. Está a impressão da correia mais escura e depois também esta parte aqui mais escura. Não é? Este nosso coisa aqui, este aqui também mais escuro e este mais escuro. E depois então a nossa capa. Ok? E é assim, portanto aqui, apesar de ser cinzento, mais escuro, este aqui, este também está na parte mais... E agora, portanto, agora no fundo tenho aqui com a possibilidade de trabalhar a máquina, não é? Trabalhar, limpar as borrachas, etc. Pronto, eu não consigo fazer isto tão bem aqui, mas trabalhar aqui os elementos da maquineta, pôr aqui o parafusinho, por exemplo. Também tem aqui um parafusinho por baixo do L, exagerei, não faz mal. E portanto, e aqui uma coisa de... E aqui também se nota uma coisa de saída. Ou seja, este também é escuro, este também é escuro. A partir da altura em que eu tenho a estrutura definida, eu tenho possibilidade de fazer o desenho, pintar, colorir, etc, etc, etc. E acertar. Portanto, acertar é manter, é garantir que a estrutura, que a nossa estrutura que temos, é a estrutura correta para desenvolver no desenho aquilo que eu quiser. Portanto, agora posso estar aqui a trabalhar com calma, com descontração, para marcar os detalhes, fazer o desenho e fazer corretamente aquilo que eu quero fazer com a máquina prática. Pronto, é esta a lição com a máquina prática. É uma lição prática, pode ser com a máquina, podia ser com qualquer outro objeto, mas a fórmula é sempre a mesma. Enquadrar bem para não errar, para ter a estrutura bem encaixada, em caixas, e depois fazer o desenho correto com o tempo que quisermos para depois desenvolvermos a nossa obra de arte, o nosso desenho com a lógica, com tempo, mas sem erros, então, sem dar aqui muitos erros, para garantir que os passos que se deem estão perfeitos, não é perfeitos, que estão corretos, porque hoje no desenho nós não estamos a fazer desenho técnico, não é? Estamos a fazer
vamos fazer obras de arte, estamos a fazer desenhos de arte e, portanto, o rigor, e por isso é que eu digo, não é preciso medir centímetros, é preciso ter a noção de que quem vai olhar para esta máquina perceba que este lado e este lado está naquela proporção, não é milimétrico e nem é isso que se pretende. Os riscos também, direitos ou tortos, o que interessa é impressionar, é dar a impressão que temos aqui a máquina é esta, a máquina pronto, tem a sua beleza, tem as suas questões de técnicas e nós queremos transmitir que é no fundo uma máquina com esta estrutura, com esta história. Pronto, é tudo. Pratiquem e melhorem. É essa a ideia. Obrigado.